Olá, pessoal. Estou aqui de novo nessa quarta-feira para falar para vocês a última parte do Super Eu, né? Espero que seja proveitoso para vocês. Enfim, eu quero supor que nesse momento onde as pessoas, de novo, né, adoecendo muito, talvez o que eu venho dizer hoje para vocês ajude a compreender certos movimentos, né, de certas pessoas. Então, Liebeslebens é uma palavra que Freud utiliza para ligar duas coisas, o amor e o gozo. E quando ele trata da questão do gozo, evidentemente ele está se referindo ao gozo sexual. Entretanto, Lacan retoma esse termo para ilustrar o que ele vai trabalhar num dos seus seminários que eu considero assim, além de ser um excelente seminário clínico, um dos seminários mais bonitos do Lacan, que é o seminário O Desejo e Sua Interpretação. Então ele retoma esse termo para falar daquilo que é o apaixonamento do sujeito pela imagem. E onde ele fica apaixonado é exatamente por aquilo que é perda nele e que o coloca nessa cena desaparecido. O sujeito desaparece no seu movimento de júbilo, de amor à imagem que resplandece diante dele, né? Na lição de 14 de janeiro desse seminário, Lacan vai nos falar do desejo a partir da formação do inconsciente que ele considera mais fecunda, que é justamente o sonho. Na medida em que aí se trata de uma mensagem que é dirigida diretamente ao outro, ao grande outro que está na subjetividade de cada um. Ele vai dizer que a estrutura de linguagem própria ao sonho, o seu valor simbólico, entrelaça o real do desejo, aquilo que é indizível no desejo, a cadeia significante, ou seja, aquilo que no discurso comparece dentro de uma lógica de sentido. E isso através do quê? Através justamente do recurso do imaginário, o sentido, produzindo um efeito de significação do que é, a gente poderia dizer, propriamente humano. Em 1899, quando Freud nos diz que todo sonho é a realização de um desejo, e essa é uma frase que muitos questionam, bom, mas como assim? Tudo é realização de desejo? Bom, quando ele diz isso, ele vai tropeçar justamente no pesadelo, que é essa forma de sonhar que provoca, a gente pode dizer, um quantum de angústia. Muitas vezes, né, a tentativa de evitar a angústia é a insônia, né? O sujeito não dorme para não se angustiar por causa dos pesadelos. A interpretação dos sonhos vai nos mostrar claramente a divisão do sujeito entre o desejo que é a sua causa e, portanto, esse desejo que provoca a possibilidade de se sonhar e o gozo da perda do sujeito, esse desaparecimento do sujeito dentro do próprio sonho ou do pesadelo, porque justamente no pesadelo o sujeito é puramente objeto, né? Entretanto, é importante sublinhar que em todo sonho retorna uma questão fundamental que vai ser sintetizada por Lacan nesse seminário Desejo e Sua Interpretação, na aula de número 8. Esse é um seminário que a maioria das pessoas sabe, não publicado oficialmente. Vocês vão conseguir oficiosamente. E lá nós temos, na medida em que o significante está implicado, nas possibilidades de ruptura, nos pontos de ruptura desse inconsciente, que jaz aquilo de que seguimos o rastro. Aquilo que estamos a procurar, ou seja,
o que se passou de essencial no sujeito que mantém certos significantes no recalcamento. Isso vai nos permitir seguir a via, fim da citação, precisamente do desejo, ou seja, desse algo que na tomada, na rede de significante, vai ser mantido, né? A esse crivo do significante, né, é que nós temos de restituir e restaurar no discurso do sujeito. O que isso quer dizer? O significante, ele traz no seu bojo algo que é preciso que o sujeito decifre. E é isso que, a partir da interpretação que o sujeito faz do seu sonho, a partir dos apontamentos que o analista pode colocar, esses apontamentos visam justamente restituir e restaurar no discurso do sujeito o que lhe concerne. Freud vai condensar em Édipo Rei e Hamlet a questão a ser respondida a propósito do que advém como culpa em totem e tabu, ou seja, o seu texto Príncipes, que fala sobre a questão da culpa. Pois, vamos ver, as faltas do pai sobrepõem-se à necessidade de seu assassinato. E essas duas tragédias, Hamlet e Édipo, o evidenciam muito claramente. Em ambas, o cumprimento da lei faz desaparecer o desejo. E o ato de assassinato é também uma expiação de culpa ancestral. Na tragédia grega, é o herói que recebe sobre seus ombros a culpa a ser expiada com sua morte. Em Hamlet, é o espectro do pai, que representa o retorno no real de algo não simbolizado e denota a falha no cumprimento da lei. A lei, regula e proíbe tanto o assassinato quanto o incesto. No sonho, quando advém o pesadelo, no lugar do sono reparador, irrompe a angústia, a qual faz despertar pelo traumático do encontro com o real. Aqui, então, no lugar do desejo inconsciente funcionar na sua via de realização, aquela frase, o todo sonho é realização de desejo, o que irrompe é o gozo traumático, o sujeito desaparecendo, aspirado como objeto, como eu havia dito. Em O Ego e o Id, Freud esclarece o que havia ficado enigmático em A Interpretação dos Sonhos, a propósito dessa relação entre desejo, culpa e gozo. Ele nos diz que o eu é uma instância resultante da identificação regressiva, a qual está vinculada a identificação secundária e edípica. No outro momento, eu volto a falar para vocês das 3 identificações. O supereu diz respeito à identificação por incorporação, que é a primeira, portanto, primária, e mais precoce do que qualquer investimento de objeto. Ou seja, antes do sujeito poder investir qualquer objeto. Esta identificação tende a uma fixação, enquanto a secundária tem mobilidade, pois ela responde por um processo de assimilação e substituição. Entretanto, é na primeira identificação que se encontra a possibilidade de constituir, de constituição do lugar estruturante para um sujeito. O que temos aí? Justamente o amor do pai, o qual só é acessado com a morte da coisa, a morte dessa coisa que está lá em Totem e Tabu, representada pelo pai primevo, pelo pai gozoso, né? Absolutamente gozoso. E aí eu vou citar um trecho As Vozes do Supereu, página 110, da minha querida colega e amiga Marta Gerês, que diz o seguinte:
Somente a possível negociação com o desejo a partir do Édipo a faz condescender a dialética das identificações por meio da trama fantasmática. O que, trocando em miúdos, diz respeito à frase princeps de que pode o gozo condescender ao desejo, tão citada por tantos psicanalistas, né? E que fica por uma próxima vez a gente poder trabalhar essas pendências que eu coloquei aqui, ok? Um forte abraço, fiquem em casa, cuidem-se muito. Beijo!